Olá, boa noite, Rio Grande do Sul, são 8 horas e 17 minutos. Estamos ao vivo no Estúdio 3 da RDC TV, canais 24 e 524 da NET, para todo o Rio Grande do Sul e em todas as plataformas digitais. Você assiste os conteúdos locais da RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui em todas as plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e participa pelo WhatsApp 51998159990. A RDC TV fideliza a cada dia novos anunciantes, novos telespectadores, novos assinantes da NET, internautas que acompanham o canal que tem o maior volume de programação local dentre todas as emissoras do sul do país. Nós estamos iniciando o Outras Palavras desta noite e vamos receber ela que é virginiana, pelotense de berço, o coração dividido entre o Brasil de Pelotas, o chavante rubro-negro e o colorado de Porto Alegre. Produtora artístico-literária, uma ativista cultural que ama música clássica, mas não dispensa uma boa MPB. Nossa convidada de hoje é a nova secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Helena Miranda Araújo. Boa noite, secretária Bia. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabemos da sua agenda de uma semana de governo e estamos aqui tendo a honra de lhe receber. Bem-vinda à RDC TV. Muito obrigada, Jorge. É uma alegria poder participar desse programa, né? Realmente num momento ainda bastante tumultuado, né, em que nós estamos dando início, né, a esse governo, mas de qualquer forma estamos aqui então para poder começar essa relação que eu espero seja bem duradoura, que nós possamos fazer parte dessa programação local muitas vezes. Pois a nossa produção indiscreta, mas competente, vasculha as redes sociais e identifica que você tem um bem-querer aos domingos. O que eles trazem de tão especial? Os domingos? Bom, depois de uma semana de trabalho, né, a natação é um momento em que eu consigo relaxar, né, soltar um pouco o pensamento, né, a água me faz muito bem. Então, os domingos são dias muito especiais para mim, né, que é quando eu realmente consigo ter, né, esse contato maior assim, com a natação, que desde menina, né, desde 13 anos eu nado. Então, é isso que me deixa feliz, né, na manhã de domingo. Bom, e se a natação é o seu esporte preferido, Bia, que é como todos os gaúchos carinhosamente lhe tratam, secretária Bia, você pretende fazer a gestão da cultura nadando de braçadas nesta cultura? E eu falo realmente lembrando que nadar de braçada é nadar assim com um caminho livre, né? Estar muito à vontade, mas com efetividade e performando com muita eficácia e eficiência. É assim que você pretende gerir a cultura? Eu espero poder fazer exatamente isso, Jorge. A minha expectativa é bastante grande em relação ao trabalho que nós vamos desenvolver, considerando, né, que eu tenho a sorte de ter o governador Eduardo Leite, né, à frente dessa grande equipe, né, e ele é uma pessoa muito focada, muito preocupada com as questões da cultura desde sempre, né? Ele quando foi vereador em Pelotas, eleito aos 19 anos, se não me engano, ele presidiu uma conferência municipal de cultura, quando a prefeitura não se mobilizou para realizar essa conferência. Os trabalhadores da cultura, entre eles eu, sim, foram à Câmara de Vereadores, buscaram o apoio da Câmara para a realização daquela conferência e ele chamou para si a responsabilidade por entender a importância da cultura para a nossa cidade. Depois disso, como prefeito, também ele teve um cuidado muito grande com a cultura e já se pode observar nas suas declarações, nas suas entrevistas, que cultura para esse governo é uma prioridade. Então, não posso fazer de outra forma que não ser braçadas firmes, não é? Na busca de melhores resultados do que nós já tivemos até hoje.
Quando o seu nome foi anunciado e aconteceu a sua nomeação ali em 1º de janeiro, Bia, nós também nos deparamos com uma declaração sua de entusiasmo, né, pela que você chamou de refundação da cultura, por o Rio Grande do Sul voltar a ter a cultura como uma pasta individualizada. Bom, nós podemos sim considerar, e concordando com você, que é uma primeira manifestação de respeito do governador Eduardo Leite com a cultura. Que instrumentos desta refundação que vem por aí na sua gestão? Então, essa questão da refundação me é muito cara, justamente porque eu participei da criação da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. À época era no governo Simon, o secretário era o Carlos Jorge Apel, e quando foi criada aquela secretaria, que até então era um conselho de desenvolvimento, quando foi criada, eu vim com uma grande delegação de Pelotas para Porto Alegre e nos posicionamos estrategicamente nas escadarias do Piratini para aplaudir a criação da secretaria. Então, eu vejo como uma missão esse convite do governador Eduardo para que eu estivesse à frente da recriação da secretaria. Então, por isso eu digo, é uma refundação, porque a junção, essa união da Secretaria da Cultura com o esporte, lazer e turismo, no meu entendimento, no nosso entendimento, tumultuou um pouco e dispersou um pouco a energia, né? O secretário Vitor Hugo certamente se viu em alguns momentos bastante solicitado por tantas frentes, não é? E agora nós vamos conseguir focar na cultura e trazer de volta o protagonismo que a cultura tem no Rio Grande do Sul. Quanto aos mecanismos, nós já temos mecanismos importantes, como a Lei de Incentivo à Cultura, o FAC, né, que vem oferecendo possibilidade aos trabalhadores da cultura, aos produtores culturais, aos municípios, às organizações sociais. Todos têm acesso a esses mecanismos. O que nós temos que fazer é manter o que nós já conquistamos e ampliar o acesso, né, trazendo também municípios que até hoje não fazem uso dessas possibilidades de financiamento e de apoio para suas ações, trazer esses municípios, fortalecer a relação da Secretaria da Cultura com todo o Estado, porque nós temos 497 municípios. Nós temos um universo a alcançar que até hoje não foi alcançado, porque, lamentavelmente, a cultura, ela não tem recebido uma atenção permanente dos governos. Então, nós temos altos e baixos, né? Fazer uma pesquisa séria, uma pesquisa que nos traga os indicadores da cultura, mostrar que a cultura não é gasto, que a cultura é investimento e que ela gera riqueza, é muito importante. Então, esse trabalho nós já estamos fazendo. Isso faz parte desse, vamos dizer, desse planejamento que nós passamos a fazer a partir da eleição, né, e do convite, evidentemente, que eu recebi do governador para estar à frente da secretaria. Então, nós temos que trabalhar com pesquisa, com números que possam mostrar e até sensibilizar, né, pessoas da comunidade que, por vezes, entendem que, no lugar de investir em cultura, deveria investir em outros setores que são, entre aspas, mais urgentes. Né? A cultura é urgente, como os outros, né, setores. Então, o que nós queremos mostrar é isso, que a cultura é investimento e também capilarizar a atuação da Secretaria nos municípios do Rio Grande do Sul, né? Trazê-los para estes mecanismos, para os instrumentos que nós temos de apoio e, com isso, tenho certeza que nós vamos conseguir ampliar também os investimentos em cultura. A sua equipe de gestão na Secretaria da Cultura já está formada, montada ou ainda em fase de composição, secretária? Na verdade, eu tive 4 dias na semana passada, né, e agora começando, realmente nós não temos ainda a equipe formada, alguns colaboradores já estão trabalhando, alguns gestores já foram reconduzidos,
formalmente reconduzidos pela excelência do trabalho que eles vêm prestando, mas ainda temos muito trabalho pela frente para formar a equipe, até porque nós estamos nesse processo de separação do esporte, lazer e do turismo e da cultura. Certo. Isso implica um trabalho braçal, porque estão todos no mesmo organograma hoje. Sei. E o que nós estamos fazendo é trazendo de volta a Secretaria da Cultura e, evidentemente, nós estamos respeitando um momento de crise que nós vivemos no Rio Grande do Sul, no qual nós temos que ajustar tanto o organograma quanto as nossas ações ao que nós temos pela frente em termos de dificuldades financeiras. E isso serve para todas as secretarias. Acho importante sempre ressaltar, né, Jorge? Muito bem. Nós vamos precisar fazer um intervalo. Nós voltamos em seguida. Estamos recebendo esta noite aqui nos estúdios do Outras Palavras da RDC TV, a nova secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo. Fique conosco, já voltamos. Muito bem, nós estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, canais 24 e 524 da NET e em todas as plataformas digitais. Nossa convidada de hoje é a nova secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo. Secretária Bia, que é como todos lhe tratam carinhosamente, respeitosamente. Nós falávamos em números, em orçamentos, e também na crise conhecida que o Estado do Rio Grande do Sul vive. E um assunto que sempre vem, evidente, é o orçamento. Que orçamento se tem para a cultura, né? Os gestores culturais, os ativistas culturais, os movimentos todos sempre reivindicando a otimização de recursos, melhores percentuais, melhores índices. Nós estamos assistindo agora à aprovação pelo governo do Rio de Janeiro de um incremento de 40% do orçamento em relação ao ano passado. Já São Paulo, o ex-ministro Sérgio Sá Leitão se debatendo lá contra os 3 milhões incrementais, contra os 80 milhões pretendidos em relação a 2018, né, para São Paulo. E no Rio Grande do Sul, como é que está a nossa numerologia? Como é que está em função de toda esta crise que nós estamos vivendo e da boa esperança que se tem, né, das comprovações de aposta e de respeito que o governador Eduardo Leite tem pela cultura? Como é que nós estamos? Que perspectivas existem numericamente para irrigar a cultura no Rio Grande do Sul? Então, nós temos, Jorge, um orçamento aprovado em 2018, né, de 90 milhões, mas aí contando com também o turismo, o esporte e lazer. Sim. Mas especialmente na área de investimento, nós temos 35 milhões para a Lei de Incentivo à Cultura, que vem se repetindo. Sim. Eu acho que há uns 6 anos vem sendo sempre esse montante, e aproximadamente 10 milhões para o FAC, para o Fundo de Apoio à Cultura, né? O que acontece? Nós vamos defender, logicamente, garantir esse recurso que está no orçamento, né, para fazer investimento em cultura. Mas eu já vou levar para o governo, né, pensando que nós vamos conseguir evoluir e sair dessa crise, dessa dificuldade tamanha de 2019, buscar, de alguma forma, ampliar bastante o investimento em lei de incentivo, né? Porque a lei de incentivo, quando foi aprovada, era permitido usar até 0,05% do orçamento do Estado na lei de incentivo. E essa conta hoje fecharia em 130 milhões, e nós estamos usando 35 milhões. Então, percebe que existiu uma perda muito grande nesses últimos anos,
né? No momento em que congela esse investimento todos os anos, o orçamento do Estado aumentou substancialmente, mas o investimento em cultura ele fica estacionado. Então, esse diálogo ele vai acontecer, né, intramuros, né, no governo, certamente, Sim. porque o papel da secretária de Cultura é exatamente esse, né, é levar ao governador, é levar, né, ao governo questões dessa natureza, né, entre outras frentes que nós vamos trabalhar, que são as parcerias, né, a questão das parcerias público-privadas, né, do trabalho com organizações sociais, também possibilitam um incremento substancial no investimento em cultura. Esses exemplos eu trago do meu histórico como secretária municipal de cultura. Por 2 oportunidades em Pelotas, né? Sim, sim. A primeira oportunidade foi no governo do Bernardo de Souza. Exatamente. Aí houve o período de afastamento em função da enfermidade dele. Isso. E continuou com o prefeito... Aí fica o vice-prefeito, que era o Fetter. O Fetter. Só que eu saí, nesse período eu saí. Eu fiquei, eu me considero secretária de Cultura do Bernardo de Souza. Do Bernardo. É. E depois disso retorno com o Eduardo Leite. Quando ele se elegeu prefeito de Pelotas, ele me convidou então para voltar à Secretaria de Cultura e aí fizemos um trabalho bem interessante também. Mas naquele período, por exemplo, do governo do Bernardo, quando ele foi eleito, me convidou para ser secretária, nós tínhamos um orçamento muito acanhado na Secretaria de Cultura, muito acanhado. E naquele mês de janeiro tinha um edital da Unesco, Sim. que era voltado somente para municípios que eram contemplados pelo programa Monumenta. Eram 106 municípios no Brasil que poderiam concorrer aos recursos. Só que as secretarias de cultura não poderiam apresentar projetos. Então, o que nós fizemos? Nós buscamos parcerias com vários setores, com várias entidades do município e conseguimos aprovar o maior número de projetos no Brasil. Nós tivemos 5 projetos aprovados e trabalhamos por bastante tempo com recursos da Unesco, né, porque era em todos os segmentos. A orientação que eu dei para todos os departamentos era fazer um projeto, buscar parcerias e concorrer, porque se nós não concorremos, nós não temos chance de ganhar. Certo. Então, nós temos que ir atrás disso. E conseguimos, trabalhamos por quase 2 anos com recursos da Unesco. Né? Então, a gente vê que o dinheiro existe, as possibilidades de parceria são muito grandes e nós temos que trabalhar nessa direção. A economia criativa também será um braço forte da Secretaria da Cultura. Sim. Então, amanhã, por exemplo, nós já teremos reunião muito cedo, às 8h30, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E já estamos mantendo contato com o BRDE, que tem verba, tem condições de financiamento por edital também, a iniciativas da economia criativa. Então, são frentes que nós vamos atuar muito fortemente, buscando ampliar, como eu disse inicialmente, a capilaridade da Secretaria. Nós temos que atuar em várias frentes e tornar o artista, tornar as pessoas que muitas vezes não se sentem empreendedores em empreendedores. As pessoas têm que se perceber como integrantes da economia criativa e que eles trazem, sim, riqueza para o Estado. Né? O nosso trabalho vai ser também de sensibilização para muita gente que abre mão, às vezes, né, da dignidade para fazer o que ama. É importante que as pessoas façam aquilo que elas amam, que elas enriqueçam as nossas vidas com a sua arte e que tenham dignidade para fazer isso. Bom, é notório que você é uma entusiasta e uma apoiadora da Lei de Incentivo à Cultura e trabalhou muito nisso, inclusive ao lado de Bernardo de Souza, para que, inclusive, pequenas empresas pudessem investir mais. Secretária Bia Araújo, é possível gerenciar cultura
sem lique e hoje um pouco demonizada a Lei Rouanet? Hoje não. Hoje não. Hoje são os mecanismos que nós temos e que eu lamento muito seja a Lei Rouanet demonizada, né? Porque todos os setores da economia, todos os setores recebem incentivos, mas demonizado é a cultura. Por quê? Né? Então, eu acho lamentável assim, que existam campanhas nesse sentido, nessa direção, né, de tornar o trabalhador da cultura um bandido, um malandro que quer trabalhar com o dinheiro público. Não, nós temos que considerar que o incentivo existe em todos os setores praticamente. Vai na agropecuária, tem, né? Vai na indústria automobilística, tem incentivo, na construção civil tem incentivo, e não se vê essa demonização. Eu não entendo de onde, como começou isso, né? Porque a Lei Rouanet, hoje em dia, ela tem um controle muito rígido, muito rígido. Se existiu em algum momento falha, hoje não existe. Bom, o seu depoimento é legitimado pela sua atividade também como produtora cultural, né? Como ativista cultural. Você seguramente transitou pelas leis na condição de produtora também. Certamente, certamente. Eu trabalho com a legislação de incentivo à cultura há muitos anos, né? Desde que surgiu a lei estadual, eu trabalho com a lei estadual e nunca tive problema de gestão, de prestação de contas, como a maioria dos produtores culturais não tem. Então, são pessoas que trabalham, na sua maioria, com muita seriedade e trazendo benefícios muito grandes para as comunidades, né? Porque os produtores culturais, eles atuam em municípios do Rio Grande do Sul, né? Atuam para grupos organizados, para grupos artísticos, para artistas independentes, né? Abrindo, e é importante salientar que o incentivo não é para o artista, é para o cidadão, né? Porque o cidadão tem acesso à cultura e à arte com esse incentivo, né? Quer dizer, o acesso ele está muito maior a partir da existência desses mecanismos. Muito bem, nós vamos para um outro intervalo e voltamos em seguida para o terceiro e último bloco do Outras Palavras, recebendo hoje a nova secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo. O Outras Palavras volta em seguida. Estamos no terceiro e último bloco do Outras Palavras desta segunda, o primeiro de 2019, recebendo hoje como convidada a nova secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, Beatriz Araújo. Bia, você participou em duas oportunidades dos projetos de restauração da Biblioteca Pública de Pelotas, do Teatro 7 de Abril, das casas de João Simões Lopes Neto, de Giuseppe Garibaldi, que outra... Museu Histórico Farroupilha. Museu Histórico Farroupilha, grande, né? E, enfim, em termos de projetos e de eventos de importância e de agenda cultural, nós poderíamos citar aqui centenas de projetos. No Rio Grande do Sul, a Bienal do Mercosul, Natal Luz de Gramado e tantos outros em várias frentes, que são ícones desse universo. Mas o que na opinião da secretária de Cultura do Estado, seria comparável, me perdoa se eu vou cometer uma indiscrição, mas ela é carinhosa, seria comparável ao pêssego em caldas, que é a sua sobremesa preferida, para falar de Pelotas, então, que eu sei que é a sua cidade também do coração, e hoje Porto Alegre, sem dúvida, e todas as cidades. O que seria comparável em termos de projetos que eu desenvolvi? Ao pêssego em calda. Olha, projetos, o segmento que mais me traz satisfação é a questão do patrimônio, realmente, né? De preservação de patrimônio material e imaterial. Eu trabalhei em inúmeros projetos dessa natureza e, inclusive, um deles eu estou trazendo para a Secretaria de Estado da Cultura, porque eu acho que é bastante importante, que foi a criação do Dia do Patrimônio, que acontece em Pelotas, já acontece há 6 anos,
e é a maior festa cívica que tem na cidade hoje. É um final de semana que todas as casas dos prédios históricos, todas as portas são abertas à comunidade. Então, até proprietários de prédios históricos se tornam, alguns deles já aderiram, né? E se tornam guias e recebem pessoas que entram nas suas casas e visitam as casas históricas. É um momento de muita afetividade, assim, no qual o cidadão se depara com um patrimônio tanto material, que é na questão dos prédios históricos, quanto imaterial, uma vez que grupos artísticos da cidade se organizam a partir de uma agenda, que a única coisa que a Secretaria Municipal de Cultura faz é organizar a agenda, mas a festa quem dá são os grupos e as pessoas que se envolvem e oferecem atividades. Então, esse Dia do Patrimônio, ele é um momento de reflexão que acontece na cidade, né? Ele foi inspirado no Dia do Patrimônio que acontece no Uruguai, no país inteiro, no Uruguai. Inclusive, eu trouxe a Pelotas pessoas da organização do Dia do Patrimônio no Uruguai para palestrarem, para a nossa equipe e outras pessoas também interessadas. E isso terminou gerando um evento que hoje é, sem dúvida, assim, um dos eventos mais queridos da cidade. Muito rapidamente ele foi... ele passou a fazer parte do calendário oficial para todos os pelotenses. E eu acho que é importante isso, porque a educação patrimonial, Jorge, ela traz benefícios tanto, né, para o gestor, no caso, que cuida desse patrimônio edificado e o patrimônio imaterial, quanto para o cidadão. Todos ganham com isso, com a educação patrimonial. Então, eu tenho feito vários trabalhos nessa direção e aqui eu já tive uma reunião muito bacana com o IFAI, né? E já lancei essa semente, né? Que nós temos que tornar o Dia do Patrimônio uma festa cívica do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que envolva os municípios, os gestores municipais, que possam valorizar o que tem em cada região, né, de importante em relação à cultura, né? Acho que esse vai ser o meu pêssego em calda. Muito bem. Bom, Pelotas deve estar em festa, porque exporta a sua secretária de 2 gestões para ampliar a sua atuação em nível estadual e o seu prefeito também, na condição de governador. A meca da cultura do Rio Grande do Sul, às vezes, parece que fica tão concentrada em Porto Alegre. Como é que você pretende olhar o processo de interiorização da cultura com a valorização de talentos artísticos e culturais? Eu penso que o trabalho em conjunto com os conselhos, Conselho de Dirigentes de Cultura, o CODIC, né, que reúne secretários de cultura ligado à FAMURS, que reúne secretários de cultura de todo o Estado, o Conselho Estadual de Cultura, que já tem um olhar muito fraterno para todo o Estado, para todos os municípios, e outras parcerias vão nos possibilitar, como o SESC, por exemplo. O SESC atua em vários municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos que também buscar essa parceria com o SESC. E outros também que poderão potencializar as nossas atividades, como a Secretaria da Educação. Secretaria da Educação está em todos os municípios, né? A Secretaria da Saúde também está em todos os municípios. Então, esse trabalho com outras secretarias e outros órgãos, ele será fundamental para que a gente possa fazer com que as políticas públicas de cultura tenham essa capilaridade, que elas possam se fazer presentes em todos os recantos do Estado. O meu olhar vai ser muito carinhoso, né, para os municípios, para os pequenos municípios, né, do Rio Grande do Sul, que têm preciosidades em termos de manifestações artísticas e de patrimônio histórico, né, patrimônio imaterial, as formas de fazer, tudo isso nós vamos trabalhar a partir do IFAI, né, nós vamos direcionar
essa questão da educação patrimonial e da valorização da cultura local. É sua a declaração "queremos um país livre de medos"? É o que a nossa produção nos passa. Eu não sei se é minha, mas eu concordo. Eu não lembro realmente de ter me manifestado dessa forma, até porque eu não me sinto assim tão à vontade, né, para falar em termos de nação, né, de país, né? E até te digo, quando tu falaste de Pelotas exportando talentos, sim, ou coisa do tipo, temos também o Henrique Pires, sim, que tem toda a sua formação em Pelotas, que hoje é o secretário especial de Cultura, né, do governo federal, né, que eu acho que também vai ser um grande aliado, né, para o Rio Grande do Sul e para os municípios, né? Mas eu penso sim, acho que nós temos que ter altivez, nós temos que ser respeitados, nós não temos que temer, né? Nós temos que ser corajosos e enfim, defender, né, as nossas crenças. Acho que as pessoas têm que... nós temos que respeitar, né, quem pensa diferente e estarmos abertos ao diálogo, sempre, né? Eu acho que o diálogo é o que permite que se encontre a convergência. A partir do diálogo é que se pode ter o entendimento. Sem isso, sem o diálogo, não existe entendimento, né? O extremismo, seja para um lado ou para outro, não traz nenhum tipo de benefício. Secretária Bia, no seu entendimento, o que é correto e o que seria incorreto em termos de cultura? Direcionismo incorreto, né? O correto, para mim, é sempre ouvir a sociedade civil, sempre. Um dirigente, um governante, ele só sabe o que serve para o cidadão se o cidadão puder ser escutado, se ele puder participar. Então, eu penso que na cultura é isso, nós temos que contar com conselhos como o nosso Conselho Estadual de Cultura, que tem na sua formação a maioria é a sociedade civil que está ali representada, e que nos municípios também se reproduza isso, né? Que nós tenhamos sempre atenção ao que as demandas da sociedade civil. Assim nós vamos conseguir sempre trabalhar atendendo vamos dizer assim, a nossa missão, né? Do contrário, se nós não escutamos a sociedade civil, nós não temos como atuar em sintonia, né, com ela. É preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. Como é que se encontra este equilíbrio no Rio Grande do Sul, diante deste conceito da filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir? Eu penso que nós temos no Rio Grande do Sul, acho que é um estado privilegiado, acho que existe altivez, acho que existe resistência quando tem que existir, né? Eu penso que é realmente um privilégio poder ocupar a pasta da cultura num estado como o Rio Grande do Sul, né? E aí eu volto a ser bairrista, né? Embora, né, eu tenha... eu conheço muitos lugares, né? Viajo muito, mas me sinto muito fortalecida, né, quando eu consigo estar no Rio Grande do Sul, estar no meu lugar e atuar, né, como profissional, e acho que aqui nós somos privilegiados. Penso que nós temos respeito e quando ele deixa de existir, nós não deixamos de ir à luta e de buscar, né, o nosso espaço. Eu quero lhe cumprimentar, lhe agradecer muitíssimo pela delicadeza, pela gentileza, né, mesmo diante desta agenda, né, que a gente sabe que é tumultuada neste início, nessa primeira semana de gestão, e lhe cumprimentar pela acolhida, né, clamorosa, né, grande, do Rio Grande do Sul ao seu nome, à frente da Secretaria da Cultura. E desejar muita sorte, muito sucesso e colocarmos a nossa RDC TV sempre à disposição da Secretaria da Cultura. Ficam
Segundos finais para as suas despedidas. Eu que agradeço pelo convite, pela acolhida tão carinhosa, né? E em relação à acolhida do meu nome, que eu sinto que é bastante positiva, eu posso dizer que isso só aumenta a responsabilidade, né? E eu fico muito mais comprometida, né, no momento em que sei que existe uma expectativa grande em relação ao nosso trabalho. E é muito positivo isso. Eu quero me sentir cobrada, quero me sentir ao lado das pessoas, né, para que a gente possa realmente desenvolver o melhor trabalho de todos, né? Acho que vai ser o maior desafio e eu estou muito, muito, muito feliz, né? Acho que vai ser bem bacana. Muito obrigado, secretária. Secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo, foi a nossa convidada entrevistada do Outras Palavras de hoje aqui na RDC TV. Vem aí, Cadu Oliveira com seus 2 toques. Boa noite.